Texto de hoje são dois versículos. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, parte A, e 7, parte A. Diz o texto: E servia Samuel ao Senhor perante Eli. Versículo 1. Versículo 7. E Samuel não conhecia ao Senhor. Vem comigo nessa caminhada, estaremos expressando aquilo que o Espírito Santo tem colocado ao nosso coração. Vamos então ao versículo mencionado. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 fala, na parte A: E Samuel servia ao Senhor perante Eli. No versículo 7 vem dizer na parte A: E Samuel não conhecia o Senhor. Ora, como pode alguém servir ao Senhor sem conhecer? Samuel servia ao Senhor sem conhecer o Senhor. Pode isso? Sim. Isso acontece frequentemente. Às vezes a pessoa ministra na casa do Senhor sem conhecê-lo. Às vezes a pessoa anda com o Senhor e muitas vezes há muito tempo sem conhecê-lo. Nós olhamos em Lucas capítulo 24, versículo 13, onde dois homens caminhavam e Jesus se apresentou a eles e começou a conversar com eles. E eles não perceberam que era Jesus. Jesus abria as Escrituras e falava acerca de si mesmo. E eles, até então, andando do lado de Jesus sem conhecer Jesus. Até que eles chegam a uma casa e Jesus ali parte o pão. A partir do momento que Jesus partiu o pão, a Bíblia diz que abriu-lhes o entendimento. Eles começaram a entender que aquele que estavam caminhando com ele, verdadeiramente era o Filho de Deus, era Jesus. Somente no partir do pão. O que é o pão? O pão é a palavra. A partir do momento que essa palavra ela penetra no coração da pessoa, a pessoa vai verdadeiramente conhecer Jesus. Nós vemos Filipe em João capítulo 14, onde os discípulos conversavam com Jesus falando acerca que na casa de meu pai é muita morada, se não fosse assim não vos teria dito, vou preparar-vos lugar, né? E Filipe então, ele questionou Jesus: mostra-nos o Pai, o quanto nos basta. E Jesus então respondeu para Filipe: tenho andado tanto tempo convosco, Filipe, ainda não me tem conhecido? Não tem me conhecido? Depois de andar tanto tempo convosco? Assim acontece, as pessoas muitas vezes andam tanto tempo com Jesus sem conhecer. Muitas vezes as pessoas servem a Jesus, servem no templo, servem na casa do Senhor sem conhecê-lo, ministram, pregam a palavra sem conhecer Jesus. Há pouco tempo eu abri as Escrituras numa casa e lá eu abri em João capítulo 8, versículo 32, onde fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu trazia essa palavra dura, fui hostilizado, quase posto para fora daquela casa, porque eu dizia que aquele que cai, aquele que volta às velhas práticas da droga, enfim, da prostituição. Ah, mas ele é pastor. É um pastor sem conhecer Jesus. Ah, mas ele tem 30 anos de ministério. É um pastor com 30 anos de ministério sem conhecer Jesus. Servindo no templo, servindo na casa do Senhor, sem conhecer o dono da obra. E nós vemos que, por quê? Porque a pessoa
voltou a praticar as, aquilo que não é bom, aquilo que entristece o Senhor, aquilo que é pecado. Então a pessoa não estava liberta. E essa palavra não é mentirosa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a pessoa não está liberta, porque a pessoa não conheceu a verdade. A pessoa pregou sobre a verdade, ministrou, louvou acerca da verdade, mas ainda não conhece a verdade porque não está liberto. Ah, mas foi uma caída, foi uma queda que a pessoa teve por não praticar a palavra. A qual Jesus falou assim, ó, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Negar a si mesmo faltou para essa pessoa. Negar a si mesmo faltou para esse pastor, para esse ministro, para esse cantor. Nós vemos muitas pessoas nessa condição. É uma palavra dura, mas é uma palavra que o Senhor tem colocado ao meu coração. Vem comigo nessa caminhada. Estaremos expressando aquilo que o Espírito Santo tem colocado ao nosso coração. Quero compartilhar essa palavra com todos, porque eu já servi ao Senhor sem conhecer o Senhor. Já ministrei, eu já preguei sem conhecer o Senhor.